Queridos amigos, irmãos em Cristo, boas-vindas a mais uma sessão do nosso Master Coach. Hoje vamos meditar em torno do livro do Atos dos Apóstolos, nos capítulos 10, versículo 1 ao capítulo 11, versículo 18. O tema que queremos salientar nesta nossa conversa vai ser a inauguração da missão aos gentios. De uma forma esquemática e para sustentar esta nossa conversa, tem aqui 4 principais pontos pelos quais esta nossa alocução ou apresentação vai se desenrolar. Tudo começa de um encontro que foi preparado pela vontade do Senhor por via de 2 visões, uma por um lado por parte do centurião Cornélio e outra visão por parte do apóstolo Pedro, e dessas 2 visões resultou um encontro previamente preparado pelo Senhor para que neste encontro pudesse ocorrer a transmissão da Boa Nova na forma do Evangelho de Cristo agora para os gentios, inaugurando uma nova fase na Igreja de Cristo. Existia um centurião de nome Cornélio. Este era um homem piedoso, temente a Deus e que estava sempre em espírito de oração e continuamente orava, intercedia. E assim, ele em termos de atos, era uma pessoa que dava constantemente esmolas e orava continuamente a Deus. É por isso que ele, no meio daquela comunidade onde ele vivia, ele gozava de uma simpatia, do reconhecimento pelas suas atitudes. Importa também salientar que o centurião Cornélio era um homem rico em termos de posses materiais. Então, em certa tarde, até porque as escrituras registram que é o período da manhã, a parte da manhã, estava ele acabado de orar e eis que apareceu o anjo do Senhor e diz-lhe o seguinte, que olha, as tuas orações e as esmolas subiram à presença do Senhor. Se nós recuarmos para o Antigo Testamento, o povo ele evocava o Senhor, até porque o próprio apóstolo Paulo diz que à luz da nova aliança nós temos que apresentar-nos como um sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor. A palavra agradável significa o reconhecimento ou a forma como os nossos sacrifícios são aceitos pelo Senhor. Então, neste mesmo momento, o anjo do Senhor aparece para o centurião Cornélio a dizer que as suas esmolas e as suas orações subiram ao Senhor. Como quem diz, o Senhor atendeu o seu sacrifício, chamou-lhe a atenção e ele agora te dá uma orientação. Neste preciso momento, manda os teus servos para a zona de Jope, para a casa de um tal de Simão, e peçam para falar com um Pedro que está nesta casa, hospedado nesta casa. Esta casa fica à beira do mar, e manda-o chamar até si, porque ele tem uma revelação, ele tem uma palavra para lhe transmitir. Então o centurião Cornélio convocou 3 seus servos e pessoas que eram muito fiéis e próximas a ele, portanto 2 servos e um soldado, e deu-lhes orientação tal e qual o anjo havia lhe transmitido, no sentido de ir até a zona de Jope, para procurar a casa de um tal de Simão, que era um curtidor, portanto fazia cortes, preparava peles de animais mortos, e o apóstolo Pedro estava hospedado na casa desse tal Simão. Então vai para esta casa, identifica essa casa, peçam para falar com Pedro, digam-lhe que eu lhe convoco, que eu lhe chamo, porque ele tem uma mensagem para me transmitir. Então os seus servos saíram de lá, foram até a zona de Jope, e enquanto eles caminhavam para lá, por seu lado, o apóstolo Pedro teve uma outra visão, que consistiu no seguinte: ele subiu para o terraço da casa onde ele estava hospedado para orar. E após ele ter orado, ele sentiu muita fome. Então, enquanto ele esperava que se confeccionasse a refeição para ele, ele teve uma visão da seguinte forma: ele visionou a descer um manto em forma de um lençol grande, com 4 pontas amarradas, e sobre este manto desciam por cima dele
animais de várias espécies, desde quadrúpedes, répteis e aves dos céus. E uma voz, que era a voz do Senhor em forma de espírito, diz-lhe: Pedro, levanta-te, mata e come. Escolhe, mata e come. Então o Pedro responde para aquela voz que eu em nenhum momento nunca comi um animal ou um alimento que seja impuro. Então aquela voz, que era o próprio Espírito, lhe replica dizendo: o que foi purificado por Deus, não consideres tu impuro. E essa voz repetiu isso mais 2 vezes, e depois o manto subiu e desapareceu. Porque ele viu esse manto a vir do céu, os céus abriram-se, viu o manto a descer, houve este diálogo e o manto voltou a subir e desapareceu. Isso deixou o apóstolo Pedro muito confuso e atônito, em que ele ficou a pensar consigo mesmo: o que é que isto significa? Porque nem ele estava a compreender o significado daquela revelação. A revelação esta em forma de visão que ele teve, no qual ele teve um diálogo, travou um diálogo com o próprio Senhor, na voz do Espírito, e que isto consubstancia-se na própria palavra. Então nem ele próprio estava a compreender o significado e o alcance daquela mesma palavra. Então nisso o próprio Espírito lhe diz: Pedro, ergue-te, desce e parte, porque eu hei de enviar alguns homens, 3 homens que vêm ter consigo, então deves acompanhar essas 3 pessoas. Nisso, aqueles 3 servos foram enviados pelo centurião Cornélio. Naquela altura estavam a chegar precisamente naquela casa. Então localizaram a casa e pediram para falar com Pedro. Ao que Pedro desceu ao encontro dessas 3 pessoas e perguntou-lhes: quem sois, o que é que pretendem? Então eles disseram que vinham por parte do centurião Cornélio, homem piedoso, temente a Deus, da corte, e que este havia os mandatado para que ele os seguisse ao encontro dele, de forma que este fosse lhes transmitir alguma mensagem ou alguma palavra. Nisso, o apóstolo Pedro, comovido, recebeu-os, hospedou-os naquela casa, e no dia seguinte partiram em direção ao encontro do Cornélio. Mas ele, para não se fazer lá sozinho, e porque ele era um judeu legalista e tinha o apostolado de pregar o evangelho junto aos judeus, então ele fez-se acompanhar nessa deslocação também por alguns membros daquela região de Jope, e foram juntos para o encontro de Cornélio. Ao chegarem à zona do Cornélio, o encontro do Cornélio, Cornélio sai ao encontro deles, e ao receber, quando ele viu o apóstolo Pedro, ele logo de imediato prostrou-se diante de Pedro aos pés dele. Essa atitude dele revelava um hábito daquela zona, daquela região, porque era um sinal de submissão, era um sinal de adoração, por reconhecer que aquela era uma autoridade superior. Então, essa atitude do Cornélio indignou um pouco a Pedro, que ele de pronto disse: levanta-te, porque eu sou apenas um homem simples como tu. Então Cornélio levanta-se, recebe-o, entra e convida-o para entrar dentro da sua própria casa, a casa do Cornélio. E Pedro, quando entra à casa de Cornélio, vê que no interior da casa de Cornélio, Cornélio não estava só, estava acompanhado de familiares e de alguns amigos íntimos. Então, isso também acabou por embaraçar um pouco Pedro, que ele de pronto disse: vocês sabem que nós, os judeus, não podemos, pela prática dos judeus, pela tradição, pela cultura, nós não podemos nos misturar com os gentios. Entretanto, eu vim porque já tive a revelação de que isso não é do agrado do Senhor, porque o Senhor não faz acepção das pessoas. Então, eis-me aqui, dizem-me: o que é que você pretende de mim? Eu, Pedro, a perguntar ao Cornélio: por que você me chamou? Em que é que posso lhe ser útil? De seguida, Cornélio lhe explica que há 2 dias atrás, eu estando aqui por volta das 9 horas da manhã, eu tive uma visão em que apareceu o anjo do Senhor e instruiu-me para que eu mandasse à zona de Jope os meus servos
para a casa de um tal de Simão, pedirem para falar com um Pedro que estava a ser hospedado por esse Simão e que esse Pedro viesse até mim para que trouxesse uma mensagem, uma palavra. Então, eis-nos aqui, diz-nos o que é que nos traz a tratar ao Pedro como se fosse o próprio Deus, naturalmente reconhecendo que ele era um apóstolo do Senhor. Na ocasião, então, Pedro começou por dizer que realmente nós testemunhamos a missão e o Evangelho de Cristo. Este Cristo que veio como homem comum, ele foi batizado nas águas por João Batista, depois ele recebeu o batismo pelo Espírito Santo na forma de uma pomba que desceu sobre ele, e a partir daí ele iniciou a sua vida pública, que consistiu no ensino, na cura, na libertação. E nós convivíamos diretamente com ele, porque com ele comíamos, com ele bebíamos. E ao fim do seu ministério público, do seu trabalho, da sua vida, ele é admoestado por uma morte nas circunstâncias em que foi, cumprindo o seu plano, e ele partiu para a posteridade, para a glória do Senhor, e deixou-nos uma convocação, um mandamento, no qual nós deveríamos levar o Evangelho ao conhecimento de todas as nações e que ele nunca haveria de nos deixar refém. E que ele também anunciou que enquanto João Batista batizava com as águas, ele próprio haveria de batizar-nos com o Espírito Santo. E eis que nós fomos batizados com o Espírito Santo, então estamos aqui para testificar isso. E naquele momento, enquanto Pedro dizia essas palavras, aquelas pessoas que ouviam essas palavras começaram a ser batizadas. Houve um derramamento do Espírito Santo naquele local. E aqueles gentios começaram a falar línguas, começaram a manifestar frutos do Espírito Santo. Então, quer o Pedro, quer aqueles que com ele vinham da zona de Jope para testemunhar aquele ato, eles logo reconheceram, através daquela manifestação, que realmente a boa nova do anúncio do Evangelho não estava agora somente exclusiva para os judeus, mas que agora era também para os gentios. Ocorrido isso, então Cornélio convidou que eles passassem mais alguns dias com ele, eles passaram mais alguns dias. Terminado isso, eis que Pedro regressou à sua origem. Enquanto ele regressava para a origem, lá os seus irmãos, sabendo que Pedro tinha se juntado com os gentios, tinha convivido, tinha comido, tinha bebido com eles, logo lhe indagaram e criticaram. O que é que fazias com os gentios se tu sabes que nós não podemos nos misturar com os gentios? Então, Pedro teve a atenção de reexplicar tudo o que aconteceu, dizendo que ele foi para lá não por vontade própria, nem por iniciativa própria, mas movido por uma visão que ele próprio teve e que ele começou a explicar o detalhe da visão que ele teve, em que ele acabava de orar no terraço, tinha subido para o terraço para orar e depois desceu um manto com quadrúpedes, répteis e aves dos céus, e aquela voz que lhe convidava para escolher, matar e comer, e que depois ele respondeu que nunca tinha comido nenhum alimento impuro, e depois o próprio Espírito, a própria voz, disse a ele que aquilo que o Senhor purificou, ele não poderia considerar impuro. E por outro lado, ele recebe a visita de alguns servos enviados por Cornélio, eis que também teve uma outra visão, movido em que os figurinos foi o próprio anjo do Senhor, que lhe instruiu para que ele fosse até a zona de Jope e identificasse a casa de um tal de Simão, onde estava hospedado o Pedro, e que convidasse esse Pedro para que fosse ao encontro deles para levar-lhes uma palavra, uma informação. Então, enquanto ele explicava isso, depois tendo ido lá ao encontro e ele confirmou aquilo que foi a boa nova que ele recebeu na pessoa de Cristo, enquanto apóstolo de Cristo, houve naquele momento de derramamento do Espírito Santo e ficou confirmado e testificado que a boa nova já não era exclusiva aos judeus, mas também para os gentios, esta boa nova trazida por intermédio de Cristo. Então os seus correligionários, irmãos, ao terem ouvido aquilo que o Pedro dizia, eles logo glorificaram o Senhor, exaltaram o seu nome e bendizeram o Senhor. Então, desta forma, termino esta nossa lição 2. Então, fica agora ao vosso critério as questões, comentários, críticas, dúvidas que tiverdes, para que possamos daqui desenvolver e aprofundar esta conversa.
Paz, irmãos. Quem é centurião, o que é? Onde fica a cidade de Jope? Qual é a lição e a reflexão que deixa o Cornélio? Boa tarde, irmãos. Eu tenho uma única pergunta. Quando Jesus estava aqui na terra, não ensinou aos gentios? Somente estamos a ouvir o apóstolo Pedro. Eu tenho cá algumas questões, das quais eu gostaria de perceber neste contexto o que é curtidor. Já há algum apelido de curtidor, só não percebi se era o Pedro da casa, do dono da casa onde se hospedava. E também queria outra questão que eu tenho. O que são aves do céu? Porque quando, na visão de Pedro, quando abriu-se o céu, apareceu um manto com répteis, quadrúpedes e aves dos céus. Pronto. Eu gostaria também, se calhar já se havia abordado, mas eu queria perceber, na verdade, porque até agora eu não percebi porque é que os judeus e os gentios não poderiam se sentar à mesa e poderem confraternizar como todas as pessoas que têm quer dizer, como iguais, né, nesse sentido. Também gostaria de perceber se o Cornélio era gentio ou era judeu, sendo que, visto que ele já era um homem que temia a Deus, muito, quer dizer, e só participou desta entrega da Boa Nova do Pedro. Muito obrigado pelas questões que foram engrossadas, que certamente vão contribuir para enriquecer, expandir esta nossa conversa. São todas questões muito pertinentes, muito profundas e ajudam-nos naturalmente a poder desenvolver alguns detalhes ou desembrulhar, vamos lá por assim dizer, a desconstruir algumas questões que foram narradas ao longo desta história que prevalece na leitura do livro de Atos, capítulo 10, 1 a capítulo 11, versículo 18. Então, quem é o centurião? O que é centurião e onde fica a cidade de Jope? Então, centurião, isto é, o Cornélio, ele era um centurião. Centurião era um título, era um grau, porque ele fazia parte de uma corte, ele era um membro de uma corte. Portanto, era um indivíduo rico, nasceu e cresceu num ambiente de corte real, fazia parte de uma realeza, aquilo era um império, então ele fazia parte da família dos reis, era próximo aos reis, então ele era um centurião nesse sentido, sob esse sentido é um grau, e ele naturalmente também era uma pessoa rica em termos de posses, mas ainda assim, não obstante isso, dele ter nascido, crescido naquele ambiente, ele era uma pessoa que era piedosa, isto era uma pessoa que tinha grande compaixão para com as pessoas que não tinham as mesmas condições naturalmente que ele. É assim que ele era conhecido como alguém que dava sempre esmola às pessoas mais necessitadas, por um lado, e ele era também temente a Deus, de tal força que ele estava sempre a orar e a interceder em busca do Senhor, da sua orientação e da sua direção. Então, a cidade onde ele morava, que é Jope, em termos de localização, se era dentro do território de Israel ou próximo ali, mas em termos de, posso dar uma ideia em termos de distância, relativamente a Cesareia, que era o local onde estava hospedado o Pedro, Simão Pedro. Então, a distância mais ou menos de um ponto para o outro durava em termos de viagem um dia. No caso dos servos do centurião Cornélio, quando saíram para o encontro do Simão, levaram quase um dia. Saíram, portanto, ao fim da tarde, ou na manhã chegaram quase no entardecer, no fim do dia. E no regresso, durou um dia essa viagem. Então, qual é a lição e reflexão que deixa o centurião Cornélio?
O que acontece é que o centurião Cornélio, ele já buscava incessantemente a face do Senhor, isto é, ele já tinha uma atitude crística. E ele naturalmente também e depois disto que ficou confirmado, porque ele era uma pessoa que tinha uma vida em sacrifício, era uma vida dedicada à obra, a servir ao Senhor, por conta do seu coração piedoso e também da forma como ele incessantemente buscava a face do Senhor através da oração, através da oração, através da meditação. E naturalmente que isso acabou por ser aceito quando o anjo diz-lhe que as suas esmolas e as suas orações subiram ao Senhor. Isto é, o Senhor aceitou aqueles sacrifícios, e assim o Senhor queria lhe consagrar, queria lhe dar uma revelação, queria lhe fazer crescer espiritualmente. Então significa que o Cornélio já tinha uma revelação que foi dada pelo anjo, mas faltava-lhe a palavra, que é o fundamento, que é a base. E essa palavra, naturalmente, que estava do lado de quem detinha a autoridade, que era neste caso a Pedro. Como nós sabemos, quando Cristo, na última ceia, ele comandou e disse que o Pedro iria ser a igreja, iria ser a pedra na qual iria ser edificada a igreja. Então o Pedro já tinha essa autoridade dada pelo próprio Cristo. Centurião Cornélio, em momento nenhum, conheceu, viveu, e nem era judeu já agora, tal como vou ter a oportunidade de explicar um pouco mais à frente. Então, se por um lado Cornélio tinha a revelação, portanto era uma pessoa temente, obediente, buscava a face, depois as suas esmolas e as suas orações foram acolhidas pelo Senhor, é quando o anjo desce para ele, dá-lhe uma revelação, mas o que lhe faltava era a fundamentação, era a confirmação, era a palavra que estava com Pedro, quem detinha a autoridade sobre a igreja conferida pelo próprio Cristo. Quando Jesus estava na terra, não ensinava os gentios. Esta questão é extremamente importante e relevante também para esta conversa. Se nós nos recordarmos, o ministério de Cristo veio quase que por rejeitar tudo aquilo que eram as práticas judaicas. Vamos recuar um pouco. Cristo é judeu. E naquela zona, Jerusalém, em termos de religião, rituais litúrgicos, aquilo era dominado pelos fariseus, pelos saduceus, que eram pessoas que detinham cargos, graus, e eram as pessoas que eram respeitadas pela sua posição que eles tinham em termos religiosos, em termos de práticas litúrgicas naquela região. Mas aparece Cristo como que a rejeitar ou a contrariar a prática desses judeus, porque não obstante esses judeus conhecerem a palavra, em termos de conhecer a letra da palavra, eles não praticavam a palavra, faltava-lhes a unção. Então, Cristo veio precisamente para contrariar isso. É por isso que ele não se posicionava no exercício do seu ministério público dentro dos templos tão somente. Ele pernoitava e divagava e ia pela terra fora, a imagem do momento em que, após ele ter sido ungido pelo Espírito Santo, ele logo partiu, expediu ao encontro pela travessia no deserto durante 40 dias. Ao longo do seu ministério temos vários episódios nos quais Cristo evangelizou os gentios. Temos o caso da mulher samaritana, que ele próprio evangelizou ela junto a um poço de água. E nós sabemos que existia um conflito, uma contradição secular, tradicional, já naquela altura entre os judeus e os samaritanos, em que estes não conviviam, não coexistiam. Mas Cristo, ele não escolhia, não fazia acepção de pessoas. E os próprios discípulos acompanharam, que puderam acompanhar ele e testemunhar isso. Viram que ele evangelizou, converteu os samaritanos, e igualmente também o caso de uma outra mulher gentia que aproximou-se, ficou junto a ele, pedia migalhas do pão para poder se alimentar, ela e os filhinhos, que até em algum momento até disse: não tem pedaços ou migalhas de pão para nós, os cachorrinhos,
Portanto, ela posicionar-se abaixo, a dizer que eu não mereço, vocês são judeus, vocês são estágios, então eu sou inferior, não faço parte desta classe. E Cristo disse logo de pronto a ela que eis que recebeste a salvação neste preciso momento, pela forma, pela atitude que aquela mulher tinha. E por último também vale lembrar o caráter que o Cristo sempre sublinhava que as pessoas devessem ter e observar, nomeadamente os próprios judeus que lhe seguiam, os 12 discípulos, quando ele diz que, olha, se vocês querem ir ao reino dos céus, olhem para esta criança, sejam como esta criança. Então ele estava sempre a ressaltar a ingenuidade, o amor sincero, o amor verdadeiro, a intenção que reside no coração. É por isso que nós dizemos, afirmamos com toda a frontalidade, certeza e confiança que o Senhor veio para circuncidar o prepúcio do coração das pessoas. Ao contrário do Antigo Testamento, em que a base da salvação era a circuncisão e a lei. Mas ele veio precisamente não para refutar ou rejeitar a circuncisão física, mas para circuncidar o prepúcio do coração. Então, o que é ser curtidor? O curtidor, neste caso, era o Simão, quem hospedou Pedro na região de Jope. Como centurião, o Simão tinha o ofício de trabalhar sobre pele de animais mortos. Então ele trabalhava e aperfeiçoava e fazia vários utensílios na base da pele de animais mortos. E nós sabemos que para os judeus legalistas, os judeus normativos, os judeus tradicionais que viviam na base das tradições, eles faziam acepção de pessoas e não se misturavam com outras pessoas porque achavam que as outras pessoas eram impuras e tinham práticas, eram impuras porque consumiam animais impuros, impróprios, e também tinham práticas de vidas impuras, nomeadamente não lavavam as mãos para a refeição, por aí em diante. Então, por isso, era já de estranhar a atitude de Pedro ao aceitar hospedar-se na casa de um curtidor, isto é, alguém que trabalhava pele de animais mortos. O que são aves dos céus? No livro de Levíticos, tem ali no Código de Santidade, que foi desenhado sobretudo para os levitas e sacerdotes, consta aquilo que são os animais que podem ser consumidos e os que não podem ser consumidos, e que são animais que são impuros e que podem comprometer a sua santidade. E um desses animais que são considerados impuros no livro de Levíticos são as aves dos céus, de várias espécies. Isto é, a maior parte das aves que nós vemos não são, de acordo com o livro de Levíticos, alimentos próprios para consumo porque comprometem a santidade. Mas na visão que o Pedro recebeu após ter subido para orar na varanda da casa do Simão, ele viu sim a descer um manto, que era um lençol extenso, portanto o céu abrir-se, a descer um manto, que era um lençol extenso, segurado nas 4 pontas, e por cima dele ou sobre este lençol tinham quadrúpedes, répteis e aves dos céus. Por que os judeus e gentios não poderiam se juntar? Porque conforme nós tivemos a oportunidade também de desenvolver isso, aprofundar na aula passada, nós nos recordamos que houve uma atitude que o Pedro demonstrou que não agradou a Paulo, porque naquele momento, após Paulo ter ido ao encontro de Pedro e eles terem se dado o aperto de mão, da mão direita, depois eles confraternizaram e partilharam de uma Eucaristia. Naquele momento, era Pedro que estava a conviver com gentios. Então, Pedro conviveu, isto é, comeu, bebeu com gentios. Mas quando os seus irmãos, que eram judeus legalistas, começaram a aproximar-se ao encontro dele, ele vendo-os, sentindo-se embaraçado, ele levantou-se, no sentido de, para querer estar bem com os outros irmãos. É quando Paulo logo lhe repreende. Por que tu vives como gentio, sendo judeu, e queres que gentios sejam judeus? Isto é, porque naquela ocasião
os judeus legalistas eram pessoas religiosas, que eram apegadas a práticas, a tradições, eram pessoas que faziam acepção das pessoas e eles não gostavam de se separar porque eles achavam que as outras pessoas, pelo fato de terem uma vida um pouco desaprovada, eram também pessoas impuras. Então, para eles não se contaminarem, por isso é que eles não se misturavam com os gentios. Esta é que é a razão fundamental. O Cornélio era gentio ou judeu? O centurião Cornélio era um gentio, isto é, ele não era judeu. Ele não era judeu. Ele fazia parte dos gentios. É assim que ele, tendo recebido uma parte da revelação, na qual o Senhor confirma ou aceita as suas esmolas, as suas orações, o anjo do Senhor orienta-lhe no sentido de ir ao encontro de um tal Pedro, para que este Pedro lhe trouxesse uma palavra, lhe trouxesse uma mensagem que ele precisava de ter conhecimento. Por que o Pedro? Porque o Pedro era a igreja, tinha autoridade e, precisamente, Cornélio, sendo gentio, veio receber, ele tinha a revelação através da visão clara que ele teve, mas faltava-lhe a palavra que veio com quem tinha a autoridade, no caso Pedro, para que a partir deste momento se inaugurasse oficialmente a missão aos gentios. Isto é, a boa nova resume-se, subsume-se na máxima de que Cristo veio para trazer-nos a boa nova da salvação, que agora não estava somente exclusiva nem para judeus, mas sim para todos os povos, para as pessoas, independentemente da sua classe social, do seu sexo, da sua origem, das suas tradições, das suas práticas, etc, etc. Então a boa nova de Cristo, na forma do seu evangelho, que foi confiado aos seus discípulos, para que eles, por sua vez, pudessem fazer novos discípulos por todas as nações, independentemente do local, era que precisamente a salvação agora já não é exclusiva para um certo tipo de pessoas, mas para quaisquer pessoas, desde que tivessem a fé e, por assim dizer, recebessem o batismo pelo Espírito Santo.